Ok, bom dia, pessoal. É um prazer dar início a essa atividade da FESB. Essa atividade acontece em substituição ao que seria a nossa reunião anual, que foi transferida para o ano que vem em Fortaleza. Não posso começar sem mencionar um momento sensível porque nós temos passado, e dadas essas crises todas que nós estamos vivendo, em particular pela crise, por essa pandemia que nos atingiu. Mas eu preciso ser bem auspicioso e agradecer a todo mundo que trabalhou para poder fazer essa reunião acontecer. Eu gostaria muitíssimo de agradecer aos coordenadores e palestrantes, em princípio, que são os que fazem o evento em si, mas gostaria de agradecer a Ana Paula Davel, que trabalhou arduamente para colocar esse programa em pé, e também agradecer a Sintagmas, que tem nos dado um suporte para que essas atividades possam acontecer sem problemas ao longo de toda a semana. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e desejar um excelente congresso. Vou passar a palavra, então, para a professora Silvia Velasquez, da SBBN, que vai dar início ao painel número 1. Bom dia a todos, muito obrigada pela participação no nosso primeiro painel da reunião virtual da FESB. E, em primeiro lugar, eu devo agradecer ao professor Hernandes de Carvalho, à secretária Ana Paula Davel e à diretoria da FESB pelo convite. A Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares participa desde 2002 da FESB, portanto, são 18 anos de participações, e nós não estaríamos aqui hoje sem que os nossos ex-presidentes da SBBN e os nossos ex-palestrantes da SBBN não tivessem trabalhado durante esses 18 anos. Então, em particular, eu agradeço ao professor Mário Bernardo, que foi o primeiro presidente da SBBN, ao professor Valberti Cardoso, que foi o presidente na época que a SBBN ingressou na FESB, e ao professor Ademir Amaral, que compartilha esse painel comigo na moderação, e que foi o presidente da SBBN anterior à minha gestão, e que ficou durante 5 anos à frente da SBBN. A SBBN foi fundada em 1996, portanto, tem 24 anos, e o professor Ademir e eu somos responsáveis por 50%, porque nós juntos fizemos 12 anos de gestão na SBBN, portanto, nós somos responsáveis por 50% da gestão da SBBN, então não poderia deixar de trazer o professor Ademir Amaral comigo nesse painel. Está explicada, então, a presença dele, né, a responsabilidade dele, porque ele deu uma guinada muito grande na SBBN quando, levando para Recife, ele fez atividades na região norte e nordeste, que é muito importante, e nós ainda temos um bom polo de estudantes e professores lá, e, coincidentemente, nós temos, além do professor Wilson Calvo, que representa o IPEM, e os pesquisadores da região sudeste, os outros 3 palestrantes são da região nordeste, o professor Tiago, a professora Isvânia e a professora Divanísia, representam aqui nesse painel a região nordeste e o quanto a SBBN se desenvolveu no nordeste, né, em especial em Pernambuco e Sergipe, onde temos alunos e professores bem atuantes e que participam sempre da FESB, apesar da distância, eles sempre mandam trabalhos e sempre participam, e agora mais facilmente de modo virtual, não é? Bem, então, gostaria de agradecer aos nossos palestrantes por terem aceito o convite e aos associados da SBBN, que certamente estão aí nos prestigiando nessa live. Então, gostaria de apresentar o primeiro palestrante, que é o professor Wilson Aparecido Parejo Calvo. Ele é superintendente do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é o maior instituto de tecnologia nuclear da América Latina. Então, abrimos esta reunião com a palestra do Dr. Wilson. Ele é graduado em Engenharia de Materiais Metálicos e Cerâmicos pelo Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos, tem mestrado e doutorado em Tecnologia Nuclear pela Universidade de São Paulo, atualmente é professor titular da pós-graduação da pós-graduação USP e IPEM,
foi gerente do Centro de Tecnologia das Radiações e diretor de Administração e Infraestrutura do IPEM, e atualmente é o superintendente do IPEM. Doutor Wilson, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite e por abrilhantar essa reunião, abrindo com a primeira palestra. Boa sorte. Eu gostaria de primeiramente, desejar bom dia a todos, né? Ao professor Hernandes de Carvalho, pelo convite, né? Presidente da FESB, e parabenizá-lo pelo evento, né? A professora Silvia Velasquez, né? Presidente da SBBN, né? Pelas palavras, e ao professor Ademir Amaral, né? Por estar aqui conosco como moderadores, né? A todos os palestrantes. Eu vou compartilhar a tela aqui da apresentação. Eu vou falar um pouco, né, sobre a questão do IPEM, né, a atuação do IPEM na área de saúde, principalmente nessa questão do combate à pandemia da Covid-19. Né? Então, a professora Silvia pediu para focar sobre dois temas, né? A gente vai aproveitar e explorar outros, mas seria a parte da unidade móvel de radiação por feixe de elétrons, né? E um pouco da nossa incubadora de empresas, USP, IPEM, CIETEC, né? Só rapidamente, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Ela tem vários institutos, o IPEM é um deles, né? E esses institutos, né, eles possuem reatores nucleares de pesquisa, aceleradores de elétrons, né, irradiadores de cobalto 60, tá? Aceleradores ciclotrons, toda a parte de radiofarmácia, né, a parte de hot cell para manuseio de materiais. Né? E através dessas instalações, né, é que nós realizamos toda a parte de pesquisa e desenvolvimento, inovação, inclusive, né, alguns dos resultados que nós vamos ver aqui durante a apresentação no combate à pandemia, né, da Covid-19. Né? O nosso carro-chefe aqui no IPEM, né, e existe também em outros institutos da CENEM, é a questão da produção de radiofármacos, né, de radioisótopos e radiofármacos em reator nuclear de pesquisa, em aceleradores ciclotrons também, que nós temos aqui no IPEM. Tá? Nós temos um centro de radiofarmácia que recebe todo esse material para ser processado, né? E depois distribuído para 435 hospitais e clínicas no país, né? Num atendimento de 2 milhões de procedimentos, entre diagnóstico e terapia por ano, né? E um faturamento próximo de 121 milhões de reais por ano. Tá? Esse foi um dos desafios, né, que nós vamos conversar mais para frente, com relação a manter essa produção de radiofármacos para a medicina nuclear, que dependia grande parte do Instituto. Né? O Instituto, ele, nesse momento, né, foi mobilizado, né, os pesquisadores aqui do nosso Instituto, eles se sensibilizaram com essa questão da pandemia, né? Em função das expertises, eles se dedicaram a buscar soluções, né, para atendimento da população, que é parte da nossa missão, ou seja, a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, né, com função finalística, né, na parte de produto e serviço, ensino, pesquisa e desenvolvimento e a parte de engenharia. Né. Então, os nossos 11 centros de pesquisa, né, que é dividido o IPEM, em centro de biotecnologia, materiais, né, a parte de combustível nuclear, radiofarmácia, engenharia nuclear, laser e aplicações, metrologia das radiações, química e meio ambiente, reator nuclear de pesquisa, centro de tecnologia das radiações e a parte de combustível, célula combustível e hidrogênio, né, procuraram, em função da expertise local dos laboratórios que existem no Instituto, né, a desenvolver soluções, né, procurar soluções de ciência e tecnologia e inovação para combater a questão da Covid-19. Né? Importante destacar também, né, que mesmo no período de pandemia, né, as nossas duas pós-graduações, né, que nós temos,
uma em tecnologia nuclear com a Universidade de São Paulo, né, que completou agora em julho 3.000 títulos, né, entre mestres e doutores, né, e também uma recém-criada em Medicina 2, né, com a concentração em processos de radiação na saúde, radiofarmácia e medicina nuclear, que nós estamos na segunda turma esse ano, né, elas continuaram suas atividades, né, e muitos dos alunos, né, e professores desses cursos, né, buscaram planos de trabalho ou projetos de pesquisa, né, financiados pela FAPESP, FINEP, CNPq, em busca de soluções no combate à pandemia, né? Então, alguns dos centros, né, de pesquisa do IPEM começaram com ações humanitárias, né, como o Centro de Tecnologia das Radiações, que nós vemos aqui, né, que receberam, até o momento, mais de 100.000 máscaras faciais, né, descartáveis ou de tecido, né, para serem irradiadas, né, e depois elas são doadas, né, a comunidades, por exemplo, no projeto Costurando Sonhos, né, na comunidade de Paraisópolis, aqui em São Paulo, né, mas também outras atividades continuaram, né, como a parte de banco de tecido biológico, irradiação de pele de tilápia, a questão de vacinas, né, em parceria com o Instituto Butantan, né, para inativação do vírus por radiação. Né? Nós tivemos o desenvolvimento de biosensores com projetos aprovados na FINEP, né? Anticorpos, né, proteína N, né, no Centro de Biotecnologia, né, foi desenvolvido para testes desses biosensores, né, e também uma parceria com o Instituto Butantan. Então, vários dos centros de pesquisa se dedicaram à questão do combate ao Covid-19, né? Um outro desafio que nós tivemos também nesse combate foi manter a produção de radioisótopos e radiofármacos para a medicina nuclear, né? É importante observar, né, que praticamente, né, 80% da medicina nuclear no país hoje depende dos geradores de molibdênio tecnécio, né? E o IPEM, né, hoje, com o certificado junto à Anvisa desse gerador, é o único que produz no país. Então, só que para a produção, nós dependemos de matéria-prima, né, que vem da África do Sul, da Holanda, né, e da Rússia, né? Não só o molibdênio, mas o iodo 131. Então, isso foi também uma logística, né, que nós tivemos que se dedicar conjuntamente com a ANAC, a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Ministério de Relações Exteriores, né, a Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional, né, e outros atores importantes para que esse material continuasse chegando nesse período de pandemia, que a gente não parasse o serviço de medicina nuclear no país, né? E todos esses exames, né, geralmente utilizados por SPECT, né? Os do tipo PET, que dependem de ciclotron, né? Então, nós temos aqui no país não só as unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas também a iniciativa privada que continuou produzindo, né, esse material e em atendimento à população para diagnósticos, né? Metabolismo cerebral, detecção de tumores, né, precoces de 2 a 3 milímetros de diâmetro. Mas o grande desafio para nós, nessa pandemia, foi manter a produção com radioisótopos que dependem, né, de importação. Tá? Aqui também, só para ter uma ideia, né, como é que esse mercado se comporta, né, na medicina nuclear, que é uma das tarefas que nós temos que pensar, né, somente após a pandemia, como atender um número maior de pacientes do SUS. Então, desses 2 milhões de procedimentos, apenas 1/3 deles é voltado aos pacientes do SUS, né? Os outros 2/3 são para a saúde suplementar, né? E grande parte desses exames, né, estão concentrados na região sul e sudeste, tá? Nós, né, temos trabalhado já há praticamente 12 anos, né, no projeto e na construção do reator multipropósito brasileiro. Então, nós entendemos, né, nesse período de pandemia que nós estamos vivenciando, né, que a construção
do reator multipropósito brasileiro é fundamental para todo o país, né, como questão estratégica, independência, né, e domínio de tecnologia de produção de radioisótopos em reatores de pesquisa, né? Se nós tivéssemos aqui o reator multipropósito brasileiro em operação, nós não teríamos, né, toda essa dificuldade e os riscos, né, corridos para a população pela falta de radioisótopos, né, como molibdênio, lutécio 177 e outro 131, né, e nós poderíamos produzir todo aqui no país, tá? Então, aqui rapidamente, né, como seria a questão do reator multipropósito brasileiro, nós já estamos na finalização do projeto executivo detalhado do reator. O Dr. Perrota, né, o coordenador desse projeto, coordenador técnico do projeto, né, que está a cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas tem vários parceiros aí, Marinha do Brasil, Amazul, institutos da própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, o MCTI, entre outros, né? Então, é um complexo, né, que vai ser montado na região de Peró, né, aqui no estado de São Paulo, ao lado do Centro Industrial Nuclear da Marinha, né, que fica ao lado, né, onde parte desse terreno foi doado pela Marinha do Brasil e parte pelo governo do estado de São Paulo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então, são 2 milhões de metros quadrados, né? E agora nós vamos partir, né, a partir do próximo ano, para a fase já de movimentação de terra e construção, tá? Então, é um complexo que nós não vamos ter só a produção de radioisótopos, né, que daria independência total à questão da medicina nuclear no país, inclusive com ampliação dessa medicina nuclear, né? Mas também que os pesquisadores aqui do país, internacionais, teriam condições de utilizar, por exemplo, guias de nêutron, né, análise de materiais pós-radiação, teste de combustíveis, né, a parte toda de laboratório de radioquímica, provavelmente um complexo, né, que está sendo montado junto, né, do reator multipropósito brasileiro. E um dos problemas maiores também que nós enfrentamos, né, aqui no país, só para as senhoras e os senhores terem uma ideia, né, o IPEM ele importa por ano quase 20 milhões de dólares em radioisótopos, né? Nós temos uma lista aqui de radioisótopos importados, né? Alguns feitos aqui no nosso reator, no caso do Samar e 831, e vamos iniciar no teste. Mas, assim, grande parte, né, desses radioisótopos, seja para a indústria ou para a medicina, poderia ser fabricado aqui no país, né? Com uma política de preços que atenda aos pacientes SUS, né? E evitar a questão da variação cambial, né? Nós tivemos esse ano, né, com a alta do dólar e do euro, né, praticamente 15 milhões de reais em variação cambial, né? Então, todo esse investimento nessas divisas, seja de importação de 20 milhões de dólares ou a variação cambial, 15 milhões de reais, poderiam ser investidos no próprio empreendimento, né, economizando divisas ao país, né? Então, a nossa ideia toda, né, focar sempre, né, no aumento dessa questão da medicina nuclear no país, né, somente após pandemia, né, com ampliação de hoje próximo de 2 milhões, né, entre todos os exames, praticamente triplicar daqui a 12 anos, né, uma geração de emprego, né, que hoje está por volta de 4.800 empregos diretos e indiretos, né, passar para praticamente 3 vezes mais, 14.400, né, e um faturamento de 1 bilhão por ano para 2,5 bilhões de reais por ano, tá? Então, esse foi um dos desafios que nós enfrentamos, né, nessa pandemia, manter essa produção, e que com o RMB, né, o cenário seria completamente diferente, né, tranquilizando, inclusive, o serviço de medicina nuclear no país, né. Um outro importante destaque, né, a pedido da professora Silvia Velasquez, né, falar um pouco da nossa incubadora de empresas de base tecnológica, né. Hoje, nós temos praticamente 110 empresas incubadas, né, são startups, né. Elas já faturaram, né, ela foi criada essa incubadora, a USP,
IPEM Cietec, que é a gestora, né? Ela foi criada em 1998, praticamente 22 anos, né, de existência, mas que já faturaram, né, as empresas que passaram por ela, mais de 600 milhões, né, de reais, né, com recolhimento de impostos aí ultrapassando quase a 150 milhões, né, que retornam aos cofres públicos, né? Mas é importante destacar, né, que a incubadora ela contém ambientes, né, de coworking, laboratórios, né, áreas maiores, inclusive, para incubação, né, com galpões, tudo. E essas empresas, né, fazem a diferença hoje nesse período de pandemia, né? Eram startups, né, tiveram um amadurecimento, né, foram para o mercado e hoje elas atendem, né, a população brasileira, né? Eu cito alguns exemplos, né, como a Magna Med, que fabrica ventiladores, né, com alunos da Escola Politécnica e do ITA, que passaram aqui com apoio da FAPESP, né, nessa incubadora USP tem Cietec, né? A Omni Eletrônica, né, com sensores para detecção do vírus em si, né, coleta do vírus, análise e detecção, né, em ambientes hospitalares, né? A Timpel, né, com tomógrafo de impedância também, que passou aqui pela incubadora, né, apoio da FAPESP, né? Então, são empresas que estão no mercado, né, que realmente começaram como startups, com alunos, né, da Universidade de São Paulo e outras universidades, e hoje, né, são grandes empresários atendendo a população, né? Para os senhores terem uma ideia, né, praticamente de 15% a 20% de todos os projetos PIP, né, financiados pela FAPESP, estão hoje nessa incubadora USP tem Cietec, né? E um outro projeto, né, que a doutora Silvia pediu para comentar, seria a nossa unidade móvel de radiação para tratamento de efluentes industriais e domésticos, né? A partir de estações de tratamento de esgoto, né? É um projeto, né, que já está se concluindo a montagem, né? Ela foi financiada pela Agência Internacional de Energia Atômica, né, um projeto nacional, pela FINEP, né, com equipamentos multiusuários, pela própria IPEM, pela CEMEN, né? Aqui existem algumas características do acelerador de elétrons, né, que está incorporado a essa unidade móvel, né? Alguns alunos de mestrado já finalizaram os trabalhos em função da unidade móvel, né? E vamos iniciar de doutorado agora. Mas foi um projeto também em parceria com a iniciativa privada, que é a empresa Truquivan, que fabrica unidades móveis, né, para a área de saúde, para a área de eventos, né, para a indústria, do próprio Senai, e da Nuclep também, que está montando a blindagem radiológica dessa unidade móvel, né, que a gente pode observar todos os patrocinadores, né, a agência, a CEMEI, a própria FINEP, a Nuclep e a Truquivan, e a unidade móvel pertencente ao IPEM, né? O custo desse projeto foi por volta de 1,5 milhão de dólares, né? Tá? E qual que é a grande vantagem dessa unidade móvel, né? É ela obter parâmetros de radiação, né? Para que os pesquisadores, né, os empresários partam de uma escala de laboratório de tratamento, por exemplo, de efluentes industriais, né, ou doméstico, que chegaria a 50 metros cúbicos por dia, né, até 10 mil metros cúbicos ou mais, né? A China hoje tem plantas maior do que 100 mil metros cúbicos por dia, né, de tratamento de efluente industrial, com um acelerador de elétrons, né? Então, a gente veio uma visão, né, o acelerador de elétrons instalado no meio da unidade móvel, né, com a blindagem radiológica, toda a parte de equipamentos para funcionamento desse acelerador e uma parte da frente, né, de divulgação no laboratório de análise química, né, toda a parte de controle que fica na unidade, né? Então, ela serve para treinamento de profissionais, né, nas indústrias, formação de recursos humanos qualificados, né, para operação, manutenção de aceleradores de elétrons, né? Prestações de serviços tecnológicos, né, também é possível, né, ela prestar serviços, e disseminação da tecnologia nuclear, né, transferindo-a, né, às indústrias químicas, petroquímicas e saneamento básico. Então, a ideia não é só formar, prestar serviço, mas também transferir essa tecnologia, né, com feixe de elétrons do laboratório para uma instalação industrial, como nós estamos vendo aqui
na Coreia do Sul e também na China, né? A unidade em si, né, ela tem toda a parte de componentes, né, de acelerador, blindagem, fontes de energia, né, a parte de tratamento de ozônio, chiller na parte em azul, né, e aqui a parte da frente, né, nós temos toda a sala de controle, laboratórios, né, com equipamentos, por exemplo, com GCMS, carbono orgânico total, cromatografia para UV visível, né. Então, é uma unidade completa que ela vai até a empresa, né, ou até uma planta farmacêutica, ou a um hospital, que for necessário, né, para tratamento desses efluentes industriais, né, ou domésticos, né. Aqui a gente tem algumas fotos também dessa unidade móvel, né. Hoje nós estamos na fase de construção da blindagem radiológica na Nuclep, né, e o acelerador, em função da pandemia, né, houve um atraso, mas ele já está sendo importado, né. E aqui uma vista, né, do laboratório, que ficaria na parte onde tem na frente da unidade móvel, né, onde tem a parte de divulgação, controle da unidade toda, né. Aqui nós temos uma ideia dos custos envolvidos, né. Então eu destacaria, por exemplo, né, a questão que é tema do nosso painel, né, a eliminação de coliformes fecais, né, efluentes, né, de esgotos domésticos, né, a parte de eliminação de bactérias, vírus, fungos, né, com a questão da irradiação por feixe de elétrons, né. Então, para alguns desses micro-organismos, né, uma dose de radiação de 3 kg, por exemplo, né, joules por quilograma, a gente conseguiria irradiar com essa unidade, né, 340 metros cúbicos por dia, tá, de efluente, hospitalar ou farmacêutico, né, ou de plantas industriais ou estações de tratamento de esgoto, né, a um custo, né, estimado de entre 2 a 3 dólares, né, por metro cúbico, né, depende da condição de operação, né, se nós incluímos custos variáveis e custos fixos e variáveis, tá? Mas a gente tem uma gama enorme de aplicações aqui para a indústria têxtil, para a parte de compostos orgânicos, né? Aquela eliminação de odor, né, de gosto na água potável, né, causado por algas, né, principalmente no período de inverno. Então, ela pode ser aplicada, né, essa unidade móvel, para diferentes finalidades, né? Então, aqui a gente tem alguns dos exemplos também, né, para águas residuais de tingimento têxtil, né? As plantas existentes na Coreia do Sul e na China, né, elas trabalham um complexo têxtil, né, que recebem, né, esses efluentes de tingimento de tecidos, né. Ele é degradado, né, pelo acelerador de elétrons, né, e ele pode ser utilizado essa água novamente como reuso, né, nas próprias plantas, né. Mas também eu posso usar essa unidade, né, para o chorume de aterro sanitário, né, para efluentes de plantas petroquímicas, né, efluentes de fábricas de papel, a parte de minas também, carvão, efluentes de plantas químicas, né, e também, né, para a questão de águas subterrâneas, né, águas de lagos ou pântano, e também para efluentes de plantas municipais, né, que são chamadas as estações de tratamento de esgoto, né, para desinfecção, para eliminação de micro-organismos, né. Então, nós vimos, né, em várias reportagens também, a questão do coronavírus, né, presente em alguns efluentes, né, domésticos, né. Então, poderia ser uma das soluções para a eliminação desse vírus, né, além de outros patógenos existentes em estações de tratamento de esgoto, né. Aqui eu só vou falar rapidamente algumas aplicações, né, que nós já temos consagrada, né, com relação à utilização de aceleradores de elétrons, né, aqui ele tem. Nós temos um grupo, né, que trabalha há mais de 30 anos nessa área, usando as nossas instalações que são fixas, né, embateladas ou em escala piloto, e que agora com a unidade móvel nós vamos ter condição de levar essa tecnologia para o local, né, para a própria indústria, né, para tratamento in situ, né, e para demonstração de todos os parâmetros, né,
econômicos, técnicos, né, visando a implantação de uma instalação industrial in-house, né, na própria fábrica, né? Então, aqui nós vemos um exemplo, né, que são influentes, né, de indústrias automotivas, né, de pintura de automóveis, né, onde nós vemos, por exemplo, a degradação da cor, né, e a degradação de alguns compostos orgânicos com análises físico-químicas, né, antes e após a irradiação, né? Então, após a irradiação, percebe uma diminuição na cor, né, e uma diminuição na toxicidade do composto orgânico também, né? Aqui nós vemos também são efluentes, né, de refinaria de petróleo, né, que são chamadas água de processo, que é a fase final, né, do processo de extração do petróleo, onde nós temos uma emulsão, né, com água salgada, água do mar, areia, né, a questão do próprio petróleo, e que com a radiação, né, a gente percebe no final à direita, né, uma degradação da cor, né, e dos compostos orgânicos, né, presentes no petróleo, utilizando feixes de elétrons, né? Esse foi um trabalho feito, inclusive, com a própria Petrobras, né? Nós temos outros também com indústrias farmacêuticas, né? Por exemplo, a degradação do famoso Prozac, né? Que muitas vezes pode ser evitado a eliminação para o meio ambiente, né? Nós demonstramos através de feixes de elétrons que isso é possível também, tá? Outros trabalhos que estão sendo feitos, por exemplo, a recuperação de filtros, né, veiculares ou filtros industriais, né, eliminando fungos, né, e evitando também impacto ambiental e descarte desses filtros, né? Então, é uma das soluções também para você poder reutilizar esses filtros, eliminando qualquer micro-organismo presente, né, nesse filtro, tá? Nós vemos aqui a foto aqui, de fungos. Para finalizar, né, esse projeto da unidade móvel, ele foi vencedor de um projeto internacional, né, em 2019, no Fórum Internacional, 11º Fórum Internacional da Atomo Export, organizado pela Rosatom, né? Então, nós apresentamos essa tecnologia, né? Ela foi inovadora e ganhou, né, na categoria Nuclear Technology for Better Life, né? Então, aqui tem uma foto dos representantes, presidentes da Rosatom Latinoamérica, né? Outros representantes, a equipe de trabalho, né, do projeto, né? Então, isso foi bastante gratificante, né? Então, para finalizar, né, eu gostaria de agradecer ao convite, né, parabenizar a FESB pelo evento, né, e deixar o IPEM à disposição, né, de todos os pesquisadores e nossos participantes, né, para um trabalho em parceria, seja de inovação, seja de ensino, desenvolvimento de processos e produtos através de convênios acadêmicos ou de inovação. Tá? Muito obrigado e um excelente painel a todos. Muito obrigada, doutor Wilson. Parabéns aos colegas do IPEM, então, e estamos rezando para que sempre os profissionais de carreira sejam valorizados, porque não há necessidade de buscar ninguém fora. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, em mais de 60 anos, teve um grande número de cientistas e técnicos que são suficientes para administrar a própria instituição. Eu gostaria de fazer um paralelo entre o que o doutor Hernandes comentou bem no começo sobre as nossas dificuldades de verbas para ciência, tecnologia e educação, e o que o Dr. Wilson colocou em termos de dificuldade para o reator multipropósito, que se ele já estivesse, se esse projeto que começou em 2008 já estivesse concluído, nós teríamos muito mais recursos para enfrentar essa pandemia. Também faz parte do nosso escopo o apoio ao projeto Reator Multipropósito, e acho que uma coisa que está traumatizando a todos é que no projeto de lei do orçamento de 2021 não foram contemplados recursos para o RMB, apesar dele constar como um dos projetos prioritários do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o que é um grande contrassenso, que você não pode definir
um projeto como prioritário e depois não dar recurso a ele no orçamento. Nós não podemos ficar um ano sem orçamento para o RMV, não dá para parar um ano. Um ano é muito tempo, isso desmobiliza equipes treinadas que podem ir para outros países, e isso faz parte de um grande conjunto de dificuldades em ciência, tecnologia e inovação. É um projeto que integra um elenco de projetos prioritários e que não pode ficar no papel, ele não só deve ser prioritário como uma diretriz do Ministério, mas deve ser prioritário como um encaminhamento de orçamento ao Congresso Nacional. Não é verdade? Então, sem mais delongas, eu vou convidar a professora Divanise do Nascimento Souza, que é bacharel e mestre em Física pela Universidade Federal de Sergipe, com doutorado em Tecnologia Nuclear pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Sergipe. Ela é pesquisadora de produtividade 1B do CNPq e membro do Comitê de Assessoramento do CNPq na área de energia nuclear, área de aplicações de radioisótopos. A professora Divanisa vai apresentar um outro trabalho na área de radiações não ionizantes, porque a biociências nucleares também engloba as radiações não ionizantes, ou seja, um espectro maior, né, das radiações eletromagnéticas, ionizantes e não ionizantes. Então, professora Divanise, por favor. Bom dia, obrigada, Silvia. Parabéns ao doutor Wilson Calvo pela excelente apresentação. E é um prazer estar aqui, né, apresentando um pouquinho, contribuindo aí para a TESP, né, em nome da SBBN. Vou iniciar aqui a minha apresentação. Então, vou falar um pouquinho sobre radiação por luz ultravioleta, né, para descontaminação de materiais. A radiação ultravioleta tem sido bem comentada, né, nos últimos tempos, agora, durante a pandemia, né, porque tem sido uma possibilidade para a esterilização de superfícies, principalmente, né, de ambientes e superfícies, mas principalmente superfícies. Né, a gente tem um trabalho que foi publicado esse ano, né, com dados já de revisão de literatura, e que foi feito com estudantes e mostra que a gente tem, assim, né, talvez cultural ou por hábito, assim, essa mania de tocar o rosto, né, e quando a gente toca o rosto, previamente, certamente, a gente já tocou em alguma superfície, né, a gente vai ao supermercado, está no transporte público ou não, em qualquer coisa, e a gente acaba tocando um pouco o rosto, mesmo que seja muito rapidamente, mesmo sem perceber. Então, nesses últimos dias, o Brasil está retomando, né, da quarentena, muitos profissionais já estão na rua, muitas pessoas já estão na rua, e ao longo da pandemia a gente foi aprendendo mais um pouco sobre radiação UV e foi percebendo, né, o seu uso, que já é de longa data, né, o uso da radiação UVC na descontaminação não é uma novidade, mas é pouco usada ainda, porque certamente oferece alguns riscos, tem certo custo. Bom, a gente tem essa necessidade de contaminação de superfícies, de materiais, né? Tem muitos métodos validados e não validados, existem métodos específicos para casos e casos, né? Na área hospitalar se usam alguns descontaminantes, normalmente materiais químicos, mas há sempre um risco de descontaminação incompleta que pode levar a resultados ruins, né, dessa descontaminação. Então, é importante determinar previamente a adequação de cada método. Então, para isso se tem a qualidade, se observa a qualidade da contaminação, da técnica, né? Qual é o elemento que a gente quer extinguir, né? Assim, matar. O custo, né? Se é viável. Às vezes uma tecnologia é muito boa, mas não é viável, ela não se comporta para uso diverso, né? Bem específico. Por exemplo, o irradiador que o Dr. Wilson mostrou é excelente, mas são plantas industriais, normalmente. Né? Então, a facilidade de instalação e uso e a taxa de esterilização, né? O quanto ele é efetivo. Então, a luz ultravioleta é uma luz
encontrada na natureza, né? Ela vem do Sol aqui, ela chega aqui na Terra, né? Proveniente do Sol. Tem, assim, é classificada como radiação ultravioleta, mas é subclassificada em 3 comprimentos de onda, né? Tem 3 faixas de comprimento de onda. A radiação UVA, que vai de 320 a 400 nanômetros. A UVB, que é uma faixa um pouco mais estreita, que vai de 280 a 320 nanômetros. E a radiação UVC, que vai de 200 a 280 nanômetros. Vindo do Sol, o que atinge a Terra é somente a radiação UVA e a radiação UVB. A radiação UVC, ela é bloqueada, né? Ela é atenuada por meio da atmosfera, né? Da camada de ozônio e coisas assim. Então, a radiação UVC proveniente do Sol não nos atinge, né? Não há riscos com ela em relação a essa luz natural. O que vem aqui é a UVA e a UVB. A UVA é o que traz esse bronzeamento, a UVB é o que traz o vermelhão, normalmente, as duas juntas, né? Mas o que faz queimar a pele, né? Fazer ficar um tanto dolorido. Mas elas são também, trazem coisas boas, né? Por meio da UVB, por exemplo, é que a gente consegue produzir, né? O que a gente chama de vitamina D. Então, o interesse da gente aqui vai ser só discutir a respeito da UVC, que é sempre de uso, né, artificial, porque ela vai ser produzida artificialmente para os usos que a gente quer. A natural não chega até a gente. Então, a fonte mais comum é esse tipo de lâmpada aqui, né, tipo uma lâmpada fluorescente, só que é uma lâmpada especial, normalmente chama, comercialmente, é denominada de lâmpada UVC germicida, porque tem essa característica, né, de ser usada sempre para descontaminação. E ela atualmente pode ser encontrada também, essa luz, por meio de LED, né, emitida a partir de LEDs. Os LEDs são dispositivos bem pequenos, a gente vê aqui um exemplo deles, e uma soma de vários LEDs, né, pode formar algo semelhante a uma lâmpada desse tipo aqui. Então, as duas hoje são possíveis. O bom do LED é que você pode ter um comprimento de onda bem específico, né? Não só 254 nanômetros, porque a luz UVC abrange uma faixa maior de comprimento de onda. Já essa daqui, não. Né? Normalmente é mercúrio monocromático de alta voltagem e descarga em arco ou lâmpadas de amálgama. Aqui dentro tem, né, um pouco de mercúrio, e esse mercúrio, ao emitir luz, né, a passar a corrente elétrica por meio dele, essa diferença de potencial, a gente tem essa emissão aí em torno do 250 nanômetros. Essa luz não é visível ao olho humano, o que a gente vê aqui é uma própria atenuação já dessa luz e dá esse tom azulado, né, que é muito bonito, mas que não dá para ficar olhando de perto. Então, os LEDs ainda são bem diversificados e muito bons, mas ainda não são tão assim, difundidos. Mas imagino que daqui a alguns anos deverão ser. Então, esse tipo de descontaminação com luz, né, UVC, ou radiação ultravioleta no comprimento de onda C, né, é algo muito utilizado, por exemplo, hoje em estações de tratamento de água potável. Então, isso já vem sendo utilizado, ela já estava assim, sendo estudada desde o século XIX, e aí no século XX passou a esse uso realmente efetivo, principalmente em estações de tratamento de água, e hoje temos milhares de equipamentos por todo o mundo, né, em variadas aplicações, incluindo a desinfecção de água, de ar e superfície. Né, a função é a eliminação de micro-organismos, né, porque ela provoca um dano fotoquímico instantâneo no DNA desses micro-organismos. Há uma formação de dímero de pirimidina, né, que outros colegas aqui na mesa certamente saberão explicar melhor do que eu sou física, mas a gente sabe que há esse comprometimento
do DNA do micro-organismo e que normalmente leva à morte desses micro-organismos. Alguns estudos comprovam que o dano da UVC, né, faz com que raramente esse micro-organismo consiga sobreviver e sofrer mutação. Normalmente ocorre a extinção dele, né, naquele ambiente. Então, ela tem esse efeito desinfetante, né? Então, aqui tem um espectro aqui maior, a gente está vendo, e ela tem uma faixa, o que é de radiação UV é realmente algo bem, um intervalo bem estreito. Então, esse efeito germicida a gente tem aqui, tem uma coisa bem aqui em cima. A gente tem aqui o A, quer dizer, o efeito germicida ideal, né, que tem esse comprimento aqui de onda, que deve ser aqui entre 220 e 280 nanômetros. Aqui, em B, que é a verde, essa curva verde aqui, a gente tem a curva de absorção do DNA, então, um absorve justamente na região que o outro emite, então, as duas combinações fazem, né, levar à morte o micro-organismo. Então, a gente tem essa quebra aqui de DNA e a impossibilidade da proliferação daquele micro-organismo. Aqui tem um outro espectro, apenas para mostrar assim, mais detalhes, né? Aqui a gente tem o UVC, o UVB um pouquinho também tem mais sua eficiência, o UVA não é eficiente para esse tipo de uso. Aqui temos só um detalhe a mais, assim, mostrando a radiação ultravioleta incidindo em algum tipo de micro-organismo, ele vai causar danos aqui no material genético desse material aí. Então, mas a UVC, então eu posso ir lá, comprar uma lâmpada e usar essa lâmpada? Não, né? Para saber usar essa lâmpada, é necessário previamente experimentar essa lâmpada, né? Assim, alguém no laboratório fazer alguma análise desta lâmpada. Então, o que se faz é medir a intensidade dessa radiação para saber quanto tempo é necessário, né, o tempo mínimo necessário para erradicar esse tipo de micro-organismos ou os micro-organismos que se queira erradicar daquela superfície ou daquele ambiente. E essa medição é feita com um radiômetro, né? Aqui tem alguns radiômetros, 2 radiômetros comerciais, não sei quais empresas, mas são radiômetros simples. Hoje um radiômetro razoável, esses aqui são só para medir UVC, mas alguns podem medir UVA, UVB, UVC, e às vezes outros comprimentos de onda. Eles são em torno aí hoje, talvez de 2.000, 5.000, 10.000, vai depender da qualidade, das especificações dele. Então, é viável, mas não dá para ter um em casa, né? Só para usar uma vez na vida, mais ou menos. Então, essa intensidade de radiação UV, normalmente ele mede aqui, olha, miliwatts por centímetros quadrados, alguns medem até micro, né? Talvez alguns melhores ainda são em torno de nano. Então, a dose é expressa em exposição radiante, que é joules por metro quadrado, que é a intensidade por tempo de exposição, onde um watt aqui, né, equivale a 1 joule por segundo. Aqui a gente tem uma transparênciazinha com as doses para descontaminação, e a gente tem os germes, né, as leveduras e os fungos. Então, a gente vê aqui que as doses para, né, reduzir aí esses elementos, né, a gente tem o comprimento deles aqui, né, o tamanho típico deles, é da ordem de micrômetros ou menores. Aqui vai de 5 a 8 micrômetros, e aqui são maiores os fungos, né? Aquilo que a gente vê no pão, né? Algumas leveduras, alguns são fungos mesmo, então são um pouquinho maiores.
Então, as doses são pequenas, quanto menor o organismo, menor será a dose para erradicar esse organismo de algum ambiente, de alguma superfície. Então, para os vírus, os germes menores, a gente tem aí doses de 2 a 40 milijoules por centímetro quadrado. E aí esses organismos vão sendo maiores, precisa de mais tempo de exposição. Então, essa é uma tecnologia, como eu já falei, bastante empregada. Aqui a gente tem aí uma cabine, né, repleta de lâmpadas UVC para descontaminar a superfície externa aqui de um ônibus. Aqui a gente tem uma lâmpada que é usada em aquário, então o UVC é muito usado em aquário, né? Acho que todo mundo que tem um aquário um pouquinho maior precisa ter uma lâmpada UVC. Aí, nesse caso, não precisa ter um radiômetro, porque essa lâmpada já vem, né, dizendo, especificando quanto tempo, o que é necessário fazer. Aqui são tipo de robozinhos que são desenvolvidos aí pela essa indústria, né? Eu acho que é a Xenex, que mostra que em uso, né, para descontaminar um ambiente hospitalar, um quarto, né, um ambiente qualquer. Importante dizer que essa lâmpada não vai assim descontaminar até o colchão que está aqui, né? Uma superfície que está coberta, não, a luz não vai conseguir atingir essa superfície e vai continuar contaminada. Então é necessário que tudo esteja bastante descoberto e que deve ser descontaminado. Essas pessoas estão trazendo, né, essas funcionários aqui estão trazendo esses irradiadores, mas elas não permanecem no ambiente porque essa lâmpada pode causar danos severos, né, à pele e aos olhos das pessoas que utilizam. Para que elas pudessem estar aqui, elas precisariam estar com vestimentas, como a gente vai ver, vestimentas apropriadas. Então, em agosto agora, né, um mês, a Anvisa publicou uma nota técnica, que é a 64/2020, sobre o uso de luz ultravioleta para desinfecção de ambientes públicos e hospitalares. É uma nota curta, dá para qualquer pessoa ler rapidamente, está acessível pela internet, né? Mas ela diz, assim, algumas coisas, eu trouxe só 4 tópicos aqui pequenos, né? Ela não aconselha o uso, mas ela também não proíbe, ela diz algumas coisas que a gente realmente deve levar em consideração. Então, a estratégia na desinfecção, ela chama atenção, o que é? Ocorre essa descontinuidade, né, da reprodução do micro-organismo devido a essa perda aqui, né, da capacidade do micro-organismo em se replicar, né, com a quebra aí do ácido nucleico, né, com a danificação dele. Então, essa desinfecção não pode ser o uso da radiação UV, não elimina os outros métodos, né? Vamos dizer assim, já que eu passei o UVC aqui na minha, né, expus a minha mesa a UVC, eu vou deixar de usar outros métodos de desinfecção? Não, né? Principalmente no ambiente hospitalar, deve ser um método adicional, né? Uma vez que aquela não pode ser considerada substituta. É um método auxiliar. Chama a atenção também que esse método não deve ser usado para desinfetar mãos ou outras zonas da pele, pois pode causar efeitos adversos dérmicos e oculares, principalmente oculares, tá certo? As mãos, assim, ninguém deve expor, mas a gente já tem relatos de literatura que expor a mão a 1 minuto, alguma coisa assim, a depender da intensidade, não vai causar um dano tão grave, mas aos olhos pode ser que cause. Então, não é recomendado, sob qualquer hipótese, o uso da UV, radiação UV, diretamente em pessoas para o combate ao coronavírus, à doença, né, ao coronavírus, né, ao SARS-CoV-2. Então, essa é uma nota técnica da Anvisa, principalmente porque foi percebido, né, um maior uso desse tipo de luz, né, atualmente. Então, mas, assim, é um método não térmico, não forma subprodutos, né? Há uma formação de alguma quantidade de ozônio, mas se for empregada em ambientes abertos, isso não vai causar nenhum problema.
A superfície, ser descontaminada, deve estar limpa. Então, previamente, se tirou poeira e qualquer coisa, revestimento que possa, né, estar guardando ali micro-organismos. Isso vai evitar sombrear as células microbianas. E, preferencialmente, a geometria do material deve ser simples e plana para alcançar todos os pontos da superfície. Então, já é algo utilizado na indústria alimentícia, por exemplo. Aqui está se irradiando, acho que é um mamão ou um limão. Com a radiação UV, ela só vai realmente atingir a superfície do material, ela não tem a capacidade de penetração dela é mínima, ela, né, não consegue atingir a pouco mais de algum micrômetro dentro do material. Então, tem sido utilizado, né, justamente para evitar mofo, coisas assim, algum fungo que esteja na superfície da fruta, por exemplo, né, para que ela tenha uma maior durabilidade. Tem se comentado muito, né, sobre a desinfecção de máscaras N95, porque essas máscaras são relativamente caras, né, e o uso delas agora, durante a pandemia, tem sido intenso, né? Então, quem trabalha em ambiente hospitalar, principalmente, né, todo mundo estava precisando usar esse tipo de máscara. E será que era possível reaproveitar essa máscara? Não dá para lavar. Então, o que se fez foi diversos tipos de radiadores, que é que tem feito, né, UVC, para que alguém, né, um profissional ou qualquer outra pessoa no ambiente hospitalar possa usar mais vezes essa máscara, né? Mas o mais vezes até que ela realmente não esteja suja, né? Assim, eu possa ver a sujeira nela. Então, alguém usou agora de manhã, parou para almoçar, a máscara pode ir para o irradiador, né? Para descontaminação, e depois essa máscara poderá ser usada novamente. Então, ela foi provado já que ela não degrada, a radiação UV não degrada os polímeros, né, ou degrada muito pouco, somente depois de doses de 120 a 950 joules por centímetros quadrados. Para se esterilizar uma máscara dessas, só é necessário 1 ou 2 milijoules, acho. E esse foi um trabalho aqui já publicado, né, esse interesse de desinfecção dessas máscaras já vem aí há algum tempo. Esse trabalho foi publicado em 2011. Um trabalho agora, mais recente, de 2018, né, mostra uma câmerazinha aqui sendo, né, um protótipo de câmera para justamente isso, né, a esterilização, né, a descontaminação dessas máscaras para possibilitar um reuso. Esse reuso é sempre pela mesma pessoa. E a gente tem outros trabalhos. Esse aqui é um trabalho que foi feito aqui em Sergipe, né, para desinfecção de máscara, aqui, coordenado pela professora Suzana. Ela fez uma câmera também, né, semelhante a essas que a gente está vendo aí, onde a gente vê aqui, foram utilizadas 106 lâmpadas UVC, e aí, com as medições, com as análises, foi visto que para uma máscara ser esterilizada adequadamente, né, certeza que não há mais vírus ali, é necessário expô-la por 2 minutos. Então, mesmo a máscara não sendo uma superfície muito lisa, como a gente tem aqui lâmpadas, né, em 2 lados aqui, essa máscara pode realmente, assim, o tratamento dessa máscara para o reaproveitamento é muito eficaz. É uma tecnologia, esse aqui, né, que foi produzida meio que de forma experimental, aqui usando os recursos aqui da Universidade Federal de Sergipe. Ela foi produzida por custo individual aí, em torno de R$1.000, né, e há similares, né, talvez aquele dos Estados Unidos seja mais caro. Aí tem um outro trabalho, né, esse trabalho agora foi de 2020, uma outra possibilidade de radiador é fazer essa caixa aqui, né, onde as lâmpadas estão só aqui na superfície superior,
e as máscaras são colocadas aqui. Ele diz que o tempo de exposição foi de 1 minuto e 40 segundos, bem semelhante, né, para uma dose de 1 joule por centímetro quadrado, que é o que a literatura traz como suficiente, né, ideal para a esterilização das máscaras. E a distância entre a lâmpada e a máscara foi de 14 centímetros. Então, este ano tivemos muitos trabalhos, né, assim, pelo mundo a respeito do uso desse tipo de tecnologia. Aqui é um trabalho da Índia, né, foi feito um robô, e achei interessante trazer essa imagem, porque mostra que houve toda uma preocupação, né, para que o profissional que estivesse sendo responsável, né, pelo transporte e pela esterilização, estivesse adequadamente vestido, né? Observe que ele está de capacete, certamente esse visu aqui tem proteção UVC, né? Evita que a radiação chegue, com esse comprimento de onda, chegue aos olhos. Ele está de macacão, de luva, sapato fechado, né? E tem aqui ainda um avental. Esse módulo foi desenvolvido com 6 lâmpadas de 30 watts, é uma lâmpada bastante comum, as de 30 watts, e eles dizem que varre aí uma sala com a velocidade aí de 1,5 metros por minuto. Demora aí para uma sala de 30 metros. Para uma sala de 40 metros quadrados, demora em torno de 30 minutos, mas que tem uma eficiência de desinfecção em torno de 99% das superfícies. Aí tem um trabalho também, esse foi no metrô de São Paulo, eu não tenho certeza se continuou sendo utilizado, mas aqui estava em fase de teste, foi de 8 de maio. Saiu aqui na revista FAPESP, né, no noticiário da FAPESP, era sendo utilizado esse robozinho aqui, né, o equipamento está aqui, aqui a gente tem uma placa com lâmpadas e aqui na horizontal, uma na vertical e uma na horizontal. Na mesma época, aqui no Brasil foi em 8 de maio, em Nova York foi em 20 de maio, essa luz foi também utilizada, passou a ser utilizada no metrô. Esse aqui é de uma empresa brasileira, acho que é de uma startup, me parece. Aqui em Sergipe a gente também teve uma iniciativa, né, acho que no hospital da USP também, de fazer rodos para descontaminação de pisos, né? Isso foi um auxílio que o Instituto Federal de Educação daqui de Sergipe fez, né, para hospitais locais, principalmente os públicos. E aqui sou eu e aqui os colegas, a gente compartilhou, né, uma experiência aqui conjunta entre a Universidade Federal de Sergipe e o Instituto Federal de Educação. E a gente, para pisos, né, bastava uma dose de 12 milijoules por centímetro quadrado, podia ser um pouco maior também. E um tempo aí, para a gente obter essa dose com esse tipo de lâmpada, a 1 centímetro da lâmpada, né, porque já estava no piso, precisava de 4 segundos. Então, o que ficou foi varrer 3 metros, né, durante 1 minuto, já era suficiente para descontaminar um piso. Né? E a gente fez treinamentos com os profissionais que utilizaram esses rodos, estão utilizando ainda, e considerando, né, a adequação de roupas e tudo mais. Como esse rodo ele é bem fechado aqui, ele tem uma capinha, esse aqui ainda estava em teste, mas ele tem ainda uma capa de borracha e tudo, não é necessário todo um capacete, coisas assim, né? Além do que se trata só de uma lâmpada e aqui em cima a luz não retorna por conta da própria estrutura do rodo. Então aqui tem algumas fotografias dos profissionais já em uso, aqui numa unidade de neonatologia e outros profissionais aqui em outras instituições hospitalares, utilizando, né? Todos de máscara, de óculos. Então, esse rodo ainda está sendo aprimorado, né, para que ele não precise ter esse cabo, está colocando uma bateria nele, porque isso meio que atrapalha o profissional que está sempre pegando no cabo. Então, se o objetivo é descontaminar, quanto menos
material está em contato com o solo, melhor. Essa foi uma medida que a gente fez, né? Uma análise que a gente fez da irradiância aí, em função da distância. A gente aí só tem uma lâmpada. E o que a gente percebeu é que a 40 centímetros do rodo, aproximadamente, né? Depois de 30 centímetros, né? A irradiância era quase zero. Então, se o profissional está nessa distância aqui, ele não está recebendo nada da radiação UV, somente o físico. Outras iniciativas como essa aqui é do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Paulo. É um protótipo de equipamento para tratamento de ar por meio de filtros e raios ultravioletas. Então, a gente já é provado que é eficiente usar radiação ultravioleta, né, nas saídas de ar-condicionado ou em algum ponto, principalmente quando o equipamento é de ar-condicionado desses sistemas, né, maiores, é muito bom, porque aí evita, né, a propagação tanto do Covid, como do coronavírus, como de outros fungos, né, que causam doenças respiratórias. Né? Então, o interesse hoje por essa radiação maior é isso, né? Foi lembrado que serve também para evitar muitos outros tipos de problemas. Mais recentemente, tem se investigado muito sobre o que se chama de UVC distante, que é a radiação, enquanto aquela que é emitida por essas lâmpadas que a gente está falando aqui é de 254 nanômetros, a emissão dela, né? A UVC distante tem na região aí de 207 a 222 nanômetros. O bom dessa radiação, do que chama o par UVC ou UVC distante, é que já foi comprovado que ela não causa danos nem aos olhos, nem à pele, né, do usuário. Isso não quer dizer que dá para usar também, assim, de qualquer forma. Então, ela inativa micro-organismos sem ser tóxica à pele, não atravessa as camadas externas da pele ou do olho. Né? Serve para descontaminar espaços públicos, né? Em um trabalho aqui de 2018, foi provado que com 2 milijoules por centímetro quadrados, há uma desativação de mais de 95% dos vírus de H1N1 transportados pelo ar. E tratamentos seletivos em humanos, né? Dano cutâneo imperativo após exposição à radiação UV de 254, mas nenhum devido ao UV 207 nanômetros. São muitos trabalhos. Ontem à noite eu tive curiosidade de buscar ali no Google Escolar quantos trabalhos foram publicados em 2020 falando sobre o VC e Covid. Eu não analisei todos os trabalhos, né? Mas tinha da ordem de 495, ou seja, da ordem de 500 trabalhos publicados. Então, isso vem sendo utilizado, vem sendo estudado há muito tempo. Né? Em 2012, por exemplo, a gente vê trabalhos, 2017 já com o VC distante, mas em 2020 estourou porque foi uma tecnologia que se mostrou muito eficiente e de custo relativamente baixo. A UVC distante não é ainda uma tecnologia de custo baixo, é uma lâmpada muito cara. A gente pensou em comprar uma aqui, mas era coisa assim de, eu acho que $5 mil uma lâmpada, coisa assim. Não foi possível. Né? A importância aqui do uso sempre de uma proteção. E nunca, jamais utilizar para desinfecção de pessoas. E é isso. A gente agradece. Eu agradeço novamente, e aí tem o meu e-mail, e agradeço a SBBN, a pela oportunidade. A professora Divanise, muito obrigado. Bom, temos que passar logo adiante com o próximo palestrante, o professor Tiago Salazar. É um prazer introduzir o professor nessa nossa discussão. O professor Tiago Salazar, ele tem graduação em Biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado e doutorado em Tecnologias Energéticas Nucleares pela UFPE, com estágio de doutorado na Public Health England, na Inglaterra, pós-doutorado em Biofísica Teórica na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e tem agora o seu tempo de
tem em torno de 15 a 20 minutos para apresentar a sua palestra. Seja bem-vindo, professor Tiago. Obrigado, professor Ademir. Agradeço a toda a FESB, né, e aos palestrantes por essa oportunidade de a gente estar discutindo hoje ciência numa federação de sociedades interessadas pelo progresso, né, e pelo desenvolvimento da ciência em nosso país, num momento sensível, que é o momento em que estamos vivendo uma pandemia de Covid-19. Então, minha apresentação, dando continuidade nesse tema de radiobiologia, é tratar de ferramentas de pesquisa básica em radiobiologia para os estudos de Covid-19. Então, como o professor Ademir falou, eu sou radiobiologista de formação e pesquiso na área de radiobiologia. Porém, desde o início da pandemia, percebemos que podíamos contribuir com a Covid-19 no intuito de utilizar as ferramentas que nós aprendemos para estudar os efeitos de radiações ionizantes, para estudar também possíveis efeitos biológicos de Covid-19. Bom, então o objetivo dessa apresentação é mostrar como a radiobiologia contribui com a biologia estrutural e, desta maneira, com os estudos dos efeitos biológicos da Covid-19. Então, quando a gente estuda a radiobiologia, a gente está estudando o efeito de um agente físico, que são as radiações ionizantes ou as radiações não ionizantes, como a professora Divanísia bem falou, da ultravioleta. E o que isso tem a ver com agentes biológicos como o agente viral, que é o coronavírus, o SARS-CoV-2? Bom, esse é um agente biológico que vai estar também modificando a estrutura interna das nossas células, que são a área a estrutura mais sensível, por assim dizer, da célula, que é a cromatina. Então, a cromatina, no nosso ponto de vista, do nosso paradigma em radiologia, ela é o alvo da proteção radiológica, ela é o sistema mais sensível das radiações ionizantes e também de outros agentes não físicos, como agentes biológicos virais. Aqui nós temos o objetivo, né, que é mostrar como a radiobiologia contribui para os estudos de Covid. Essa é a pesquisa de Hermann Joseph Miller, com a irradiação com raio-x de moscas, mostrando que as moscas sofrem mutações, e a irradiação com milho, mostrando como os milhos são alterados também a partir da irradiação. Então, essa pesquisadora, Barbara McClintock, mostrou que essa mutação ocorre nessa espécie vegetal. Então, no experimento aqui que vocês podem observar, os vírus, quando são marcados com enxofre, eles infectam as células hospedeiras, porém, o capsídeo não é passado para a célula hospedeira. Quando o bacteriófago é marcado com fósforo radioativo, então o DNA é inserido na célula hospedeira. Então, esse experimento é um experimento clássico da radiobiologia, que mostrou que os vírus infectam células hospedeiras a partir da injeção, digamos assim, do seu material genético, ou seja, do seu DNA, do seu RNA. Certo? Todos estão acompanhando a partir daí, então, né? A pesquisadora também, Rosalind Franklin, que utilizou raios-x para estudar a estrutura da cromatina, do DNA, e chegou a ela é co-descobridora da estrutura dupla hélice do DNA a partir do uso dos raios-x. Então, mais uma vez, os raios-x sendo úteis para o estudo da estrutura, né, da vida. E, finalmente, a estrutura dupla hélice de James Watson e Francis Crick, que levou à descoberta de que os DNA têm essa estrutura dupla hélice, com sentido entre a ligação entre as bases nitrogenadas e a ligação com os fosfatos na parte externa da molécula, e no meio as pentoses, as desoxirriboses. Então, isso mostra, nessa narrativa, que a radiobiologia, ou seja, o uso das radiações ionizantes, foram fundamentais para a biologia estrutural, para entender quais eram as moléculas responsáveis por nossas características genéticas e como esse material é muito sensível a perturbações externas, seja por radiações ou seja por vírus. Bom,
A organização da cromatina também é algo que vem recentemente sendo cada vez mais discutido. Por exemplo, nesse trabalho de Lavely e Foreign, 2014, mostrou que o DNA ele se condensa, né, em torno de proteínas, que são as histonas, H1, H2, H3, H4, que vão formando solenoides, por sua vez alças, e por sua vez condensando na estrutura, macroestrutura, ou seja, na macrogenômica, que é a cromatina. E a cromatina seria o grande software da célula, porque a sua conformação, a sua estrutura tridimensional é que estaria relacionada à sua função. E não somente os genes estariam associados à função do DNA. Isso foi cada vez mais sendo reforçado, por exemplo, no estudo de Friedman, em 2016, que mostrou que há territórios cromossômicos, ou seja, vocês observam aqui 3 regiões da cromatina, que correspondem a cromossomos distintos, com cores diferentes, verde, vermelho e azul. Vocês percebem que nesses círculos existem regiões de contato entre cromossomos diferentes, ou seja, entre regiões que estão intimamente interrelacionadas. Então, se você tiver qualquer alteração nessa região, pode haver o que? A fusão de regiões que são próximas no genoma, mas que não pertencem ao mesmo cromossomo. Aqui, por exemplo, em B, vocês veem que houve trocas entre essas regiões, pode haver contatos próximos dessas regiões. Quando você tem um agente plastogênico, como as radiações ionizantes, essas alterações citogenéticas radioinduzidas, elas são produzidas pela quebra das extremidades dos cromossomos. Imagine que essa tesoura seja um feixe de raio-x, gama, que quebra os cromossomos, esses 2 cromossomos distintos. Então, quando esses cromossomos são quebrados, essas regiões quebradas, elas sofrem fusão. E essa fusão forma o cromossomo conhecido como cromossomo dicêntrico. A região que é perdida dos cromossomos, essa região aqui, ela não é completamente perdida porque ela vai formar fragmentos acêntricos. E se um único cromossomo for quebrado pela radiação, como esse aqui, olha, a radiação quebrou aqui, certo? E ela quebrou aqui, e aí você formou um cromossomo em anel, que também é bem característico da ação plastogênica da radiação ionizante, ou seja, a radiação ionizante quebra cromossomos, que contém o nosso material genético. E os vírus, como o SARS-CoV-2, o coronavírus? Os vírus, eles atuam sobre os cromossomos, sobre a cromatina, promovendo alterações epigenéticas, ou seja, onde há proteínas, onde o DNA se enovela, ele vai ter uma ação bivalente. O que significa isso? Os vírus podem tanto ativar genes, como reprimir certos genes. Por exemplo, aqui vocês têm o vírus do H1N1, que atua sobre esse complexo proteico de histona com a proteína H3K4ME3, e você tem o SARS-CoV-2, o SARS-CoV, atuando sobre esse complexo proteico da histona H3 também. Parece que sempre a histona H3 está sempre envolvida. O MERS-CoV também atuando sobre esse complexo proteico aqui, H3K27, e o H5N1 atuando sobre esse complexo aqui, que é o CPG. Então, a ação do SARS-CoV na cromatina, na macrogenômica, ou seja, na macroarquitetura do núcleo da célula, do genoma da célula, o que ele faz ao atuar sobre essa proteína, esse complexo, esse fator proteico, é deixar a cromatina mais aberta, mais frouxa, apta a haver transcrição, ou seja, é propícia para que haja transcrição de genes, ou seja, que o DNA seja transcrito e inclusive, sofra ações externas. Então, o que vocês podem perceber é que eles atuam sobre o mesmo material, só que não necessariamente quebrando o DNA, como a radiação faz, mas levando alterações sobre o mesmo bloco que é a cromatina, que contém o material genético, por uma ação epigenética. Então,
como é que você pode estudar epigenética? Você pode estudar a partir de vários tipos de tecnologias que eu não trouxe aqui, que são tecnologias moleculares. O que eu trouxe aqui para vocês foi utilizar biomarcadores morfométricos, como box counting, que é um método matemático computacional em que você pega a imagem da célula, utiliza diferentes tamanhos de quadrados e conta quantos quadrados são cobertos por pixels, ou seja, por regiões da imagem. E, a partir disso, você faz um duplo logaritmo do número de quadrados que foram necessários para cobrir a imagem pelo tamanho dos quadrados que foram usados para cobrir a imagem. Então, isso é uma técnica de imaginologia muito usada em radiologia, em ressonância, para estudar imagens, que nós aplicamos para estudar células alteradas. E o valor desse duplo log, a inclinação da reta que vocês estão observando aqui, é o que vai resultar no que a gente chama de dimensão fractal, porque a dimensão desses objetos naturais não é uma dimensão inteira, certo? Ela não é uma dimensão de 1 ou 2 como uma reta, ou de 3 como um cubo. É uma dimensão fracionária que a gente chama de dimensão fractal. Por exemplo, em tumores mamários, o que nós temos é que células de tumores possuem uma irregularidade da sua cromatina, que é possível mensurar por dimensão fractal e que permite diferenciar de células normais. Tá? Em linfomas, aqui você tem um linfócito normal e aqui você tem um linfoma. A dimensão fractal do linfócito normal é em torno de 1,198, enquanto que a dimensão fractal do câncer é de 1,288. Então, vocês observam que o linfoma ele vai ter mais irregularidades no seu material genético, no núcleo da célula, e isso está relacionado, inclusive, ao diagnóstico do câncer e ao prognóstico de câncer, para saber o quanto maior for a dimensão fractal, quanto mais irregular for o núcleo da célula, mais a célula está, o câncer está agressivo e o prognóstico interfere no prognóstico. Nos melanomas, câncer de pele, você tem uma célula normal, onde ela aparentemente o núcleo está menos rugoso, né? E aqui vocês veem, a partir desse histograma, que o melanoma ele vai ter uma irregularidade de superfície muito maior, certo? Ele vai estar totalmente irregular, com picos e vales, mostrando que essa célula não é uma célula saudável. E a partir da dimensão fractal, você pode, pela fractal dimension aqui de 2,06, dizer que essa célula é um melanoma. Então, é uma ferramenta diagnóstica que permite identificar cânceres. E com radiação? Com radiação, do mesmo jeito, aqui você tem, por exemplo, a aplicação na fotobiologia, em que, a partir de um controle, você tem a irradiação com ultravioleta, com tempos diferentes, progressivamente da esquerda para a direita, onde a dimensão fractal muda nessas células de glioma e em função da maior incidência de apoptose, o aumento da dose de ultravioleta. Então, o que a professora Divanísia falou, ela está totalmente relacionada à ação da ultravioleta sobre a cromatina, que induz a apoptose, porque você tem um sistema, que eu gosto de chamar agora a cromatina como um sistema, não mais um gene, é uma mudança de paradigma de olhar o gene para olhar para a macrogenômica, para a arquitetura da cromatina, e isso leva a célula a entrar em apoptose. Em radiobiologia, nós publicamos esse trabalho, a aluna Amanda Xavier, em 2018, um trabalho de autoria, inclusive, com o professor Ademir Amaral, que apresentou o nosso painel, que foi um trabalho em que nós vimos as células irradiadas e não irradiadas e a dimensão fractal do núcleo das células em função de uma dose de radiação de 3 grays, que é uma dose alta para nós humanos, e que nós queríamos ver se era capaz de mudar a macrogenômica, a macroarquitetura dessa estrutura celular. Dicêntricos, cromossomos alterados, a gente já sabe que produz. O que a gente queria ver é se esses dicêntricos vão interferir no núcleo em intérfase,
levando a alterações microscópicas visíveis ao olho microscópico nas células sanguíneas. No caso, os linfócitos. E aí emerge a ideia de como é que essas ferramentas que buscam avaliar o genoma, a cromatina de uma forma geral, elas poderiam vir a contribuir no estudo de Covid-19 e como essas ferramentas de fractais, né, que a gente utilizou no grupo, podem ser utilizadas também para estudo do SARS-CoV-2 e para os efeitos em pacientes que estão com Covid-19. Então, a primeira ideia foi analisar os genomas de coronavírus com o mestrando Jonas Oliveira, que é do Programa de Morfotecnologia, Programa de Pós-Graduação em Morfotecnologia da Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com a professora Isvânia Silva, que é a próxima palestrante após a minha apresentação, que é a orientadora do aluno Jonas, eu sou o co-orientador dele. Nós iniciamos em quarentena, né, em isolamento, enfim, nas nossas casas, essa pesquisa dos genomas que estão publicados e são públicos lá no PubMed, no GenBank, que é público para todo mundo acessar esses genomas. E a gente pegou os genomas do SARS-CoV-2, do MERS-CoV e do SARS-CoV-1, para estudar esses genomas por essa ótica de irregularidades por dimensão fractal. E estudamos também, aliás, estamos em início, né, a professora Isvânia vai falar, eu vou segurar isso aqui que ela vai comentar sobre as alterações na cromatina de pacientes com Covid-19. Então, o primeiro estudo foi publicado, a assinatura fractal do coronavírus relacionados a SARS-CoV, a síndrome respiratória aguda severa, onde nós pegamos o genoma do SARS-CoV-2 e além de outros, né? Então, o genoma dele possui essas Open Reading Frames, que são essas regiões abertas de leitura, que codificam para a replicação e transcrição do vírus dentro do nosso corpo. Então, quando o vírus entra nas nossas células, porque acopla a proteína S dele, a proteína ACE2 das nossas células, eles vão replicar dentro das nossas células, utilizando essas OFs 1A, OF 1B. E aqui estão as proteínas estruturais do vírus. Inclusive, quando a gente faz a PCR para diagnosticar por SWAB o SARS-CoV-2, você pode amplificar por PCR essa região, amplificar por PCR essa região aqui, para ver se o paciente é positivo. Bom, aí nós temos a análise que nós fizemos, que é uma análise não convencional. Se você mostrar para muita gente esse tipo de gráfico, ele não é o usual da genômica, da genética, né? Que é utilizar a caminhada aleatória para análise genômica. Então, grupos de física, biofísica, são interessados nesse tipo de caminhada aleatória, porque permite você analisar graficamente o genoma e não mais a partir de letrinhas de ACTG no DNA. Isso foi publicado, a adenine-timina, ela corre para a direita, a citosina e guanina para cima, e você tem o SARS-CoV-2 em azul, o SARS-CoV em preto e o MERS-CoV em verde. Então, o que a gente chama isso são de assinaturas fractais. Esses vírus podem ser identificados por suas assinaturas fractais. O MERS-CoV ficou com a dimensão menor do que os demais. E aí, por fim, a perspectiva é utilizar, então, essas ferramentas para estudar a cromatina de pacientes com Covid-19, porque vocês veem aqui, por exemplo, neutrófilos com cromatina com grânulos grosseiros de paciente com Covid, nessa publicação do Zine, células imaturas com cromatina reticular, granulócitos com cromatina hipercromada. Então, você tem, de fato, alterações na cromatina de pacientes com Covid-19. Isso pode ser uma ferramenta diagnóstica e pode ser uma ferramenta para novos alvos terapêuticos, porque a cromatina ela é o grande software da célula. Se você conseguir modificar a cromatina, você pode até o vírus entrar pelo receptor, mas ele não vai replicar. Então, o que eu incentivo é,
drogas que atuem na epigenética do controle da cromatina e métodos que diagnostiquem e analisem as alterações da cromatina por métodos computacionais. Era essa a mensagem. Bom, esse é o meu Twitter, @TiagoSalazar1, meu e-mail é o tiago.fernandes@ufpe.br. E desculpa, Silvia, não tem como não citar a Barbara McClintock, ganhadora do Prêmio Nobel, quando ela disse no seu Prêmio Nobel, no seu discurso, que no futuro as atenções se voltarão para o genoma, com a consciência de que este é um órgão altamente sensível da célula, que é ativo, que corrige erros comuns, que percebe os acontecimentos estranhos e inesperados e reage a eles. Então, eu acho que tem muita atenção voltada para vários alvos de terapia, mas a gente precisa voltar nossos olhos para a cromatina e para a macrogenômica. Muito obrigado. Vamos, então, rapidamente passar para a professora Svânia. A professora Svânia é professora do Departamento graduada em Biomedicina pela UFPE, mestrado e doutorado em Tecnologias Energéticas Nucleares. Ela tem pós-doutoramento em Biociência Animal pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e é membro do Comitê de Ética do Uso Animal e presidente da Comissão de Bioética da UFPE. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, desse convite que me foi feito pela Silvia inicialmente, agradecer a SBBN e a FESB, por esse momento. Sei que o tempo vai ser curtinho, mas eu vou tentar não me alongar muito. Eu espero que consiga passar o meu recado. Então, na realidade, quando a gente fala em pesquisa de radiobiologia, a gente está usando radiação e alguma coisa relacionada à vida. No caso, lá no nosso grupo, um dos nossos estudos envolve o uso da radiação a nível cerebral e nas alterações que ele é capaz de provocar. Na realidade, desde Chernobyl, já se percebeu que as radiações eram capazes, aparentemente, de levar algumas pessoas a estado de esquizofrenia. E estudos mais detalhados demoraram a surgir acerca dessas alterações cerebrais. E aí, consequentemente, nosso grupo começou trabalhando um pouco sobre isso e vendo biomarcadores cerebrais a partir do eletroencefalograma ou eletrocorticograma. A gente pôde ir analisando essa relação da radiobiologia. Então, como resultado inicial dessas pesquisas que a gente tem do nosso grupo, a gente tem um dos artigos nossos que foram publicados, esse em 2015, onde a gente começou a perceber essa correlação de longo alcance, através do DFA, que é uma das metodologias, é um método matemático, e na análise do eletrocorticograma. Então, na realidade, analisar o eletroencefalograma não é uma tarefa fácil, simplesmente quando você olha o eletroencefalograma. É preciso experiência vasta para entendê-lo, e conseguir interpretar. Quando não se tem essa expertise, a gente precisa de alguns mecanismos que ajudem ou facilitem essa interpretação. Então, baseado na exposição do cérebro à radiação, e a gente foi observar o eletrocorticograma desses animais e percebeu que o DFA sofria modificação daqueles que não eram irradiados e daqueles que eram irradiados. Esse foi um dos nossos primeiros trabalhos, juntamente com o professor Romildo Nogueira, um aluno Leandro Aguiar, Tiago, e a gente juntos desenvolveu esse primeiro trabalho. Ainda como resultado, depois que a gente começou trabalhando, naquele primeiro trabalho a gente avaliou os efeitos a nível cerebral, tanto após 24 horas de radiação, 24 horas e 90 dias após a irradiação. Um outro trabalho surgiu, feito por uma outra aluna, aqui um trabalho que foi um trabalho de iniciação científica, e que resultou num capítulo de livro, onde se analisou também aos 30 dias após a irradiação e a gente conseguiu verificar diferenças nessa relação. Então, aqui, mais uma vez, a gente conta com o professor Romildo. E aí, o que é que foi feito? Na realidade, foi utilizado métodos matemáticos,
né, para analisar essas ferramentas. Dentre os métodos matemáticos que podem ser empregados, a gente tem transformada de Fourier, eu não vou me deter neles, porque a gente não tem tanto tempo para isso, a complexidade de Lempel-Ziv, o DFA, que eu já comentei rapidamente, e a entropia aproximada, e o box counting, que o professor Tiago fez menção na apresentação anterior. E aí, baseado na transformada de Fourier, a gente consegue obter do espectro, né, do eletroencefalograma, a gente consegue obter o espectro de potência. Nesse espectro de potência, a gente aqui tem animais controle, irradiado 24 horas, irradiado 30 dias depois, e a gente já consegue perceber, aqui a gente tem as ondas delta, tá, que vai até 4, as ondas teta. Então, a gente consegue perceber que as ondas delta e teta, aqui eu tenho em azul com 30 dias, em verde com 24 horas, e o controle que está em vermelho. Aqui eu tenho um aumento, né, dos que foram irradiados, e aqui eu tenho uma redução das ondas teta dos que foram irradiados. Então, a gente já consegue, através, né, da transformada de Fourier, perceber essa modificação. Então, a gente tem essas alterações decorrentes e retirado lá da transformada de Fourier. Aí surgiu a possibilidade da gente não só analisar o efeito da radiação, mas nós trabalhamos no nosso grupo também com o uso de produtos naturais para proteção, né, de indivíduos. A gente sempre está em busca de produtos naturais e temos feito vários testes. Esse é um dos trabalhos, nós temos outros trabalhos, né, onde se estudou, né, o ginkgo biloba na atividade elétrica de ratos expostos e a radiação de 18 graus para ver se ele tinha uma ação radioprotetora. Então, foi feito esse trabalho, e aí a gente executou a complexidade de Lempel-Ziv, que é uma dos métodos matemáticos empregados. Não, você que ouviu. Olha, é uma complicação, você não tem ideia da confusão que é. O que acontece? A gente tem aqui o controle, tá? A complexidade ela cai quando os animais são irradiados, mas, em compensação, quando a gente usou só o ginkgo biloba, né, para ver se ele tinha alguma interferência, a gente não teve uma interferência significativa. Aqui os dados são significativos em relação ao irradiado. Então, aqui só o ginkgo. Aqui nós irradiamos os animais e depois administramos o ginkgo. E aqui foi administrado o ginkgo e depois irradiado. E a gente vê que nessas duas situações, a gente teve um retorno à situação do controle, né? Então, a gente teve uma proteção aparente, né? Obviamente, estudos precisam ser ampliados, mas aqui a gente já tem uma primeira resposta. Um outro método matemático que foi usado, que é a entropia aproximada, também, no mesmo grupo de animais, mostrou essa importância, né? Ou seja, a gente tem uma redução quando ocorre a radiação, mas há um retorno quando a gente não tem, né? Quando faz uso do ginkgo, e o ginkgo não interferiu, né, sozinho sobre as ondas cerebrais. Então, aí foram alguns trabalhos que usaram alterações cerebrais, né, radioprotetores, mas isso também pode, sim, ser aplicado para a COVID. Então, a gente pode usar métodos matemáticos a partir do eletroencefalograma de pacientes com COVID, né? A gente tem vários artigos, Petrescu, Vespignani, todos eles trazendo para a gente dados de alterações cerebrais decorrentes, né, da COVID ou associadas à COVID, e aí valeria a pena fazer um estudo, né, nessa parte de alterações cerebrais usando esses métodos matemáticos. Então, é uma possibilidade de aplicação para a COVID-19. Então, outra aplicação que a gente tem como biomarcadores celulares foi o DNA, que o Tiago falou bem lá atrás. E aí, no trabalho que foi visto, então, baseado no trabalho de Tiago, nós temos o Jonas Oliveira, que está fazendo, né, mestrando, e o trabalho de Jonas, ele é resultado, ou seja, ele é fruto inicial do trabalho do Tiago. O que é que o Jonas está fazendo? Foi percebido que no trabalho anterior, né, aqui, é bem laborioso realizar, foram contadas 100 células de um e 100 de outro. O N fica pequeno comparado ao que a gente poderia fazer,
E aí o Jonas Oliveira, consequentemente, vem, né, para desenvolver um método computacional para processamento de imagens irradiadas utilizando a dimensão fractal, onde a partir de um número maior, ou seja, a gente vai alimentar, né, um programa que está em desenvolvimento por ele. Na alimentação desse programa com as imagens, esse programa simplesmente nos responder, ou seja, nos fornecer a dimensão fractal, né? Então, Jonas Oliveira está no desenvolvimento desse trabalho, né? E aí a gente tem as perspectivas disso aí aplicadas, consequentemente, né, a os pacientes com Covid. Então, para vocês terem ideia, né, aqui nessa análise do Jonas, a análise que foi feita pelo trabalho do professor Tiago, tudo foi analisado no linfócito. E aí existem diversos trabalhos, como de Weinberg, Foltz, tudo agora de 2020, onde nesses trabalhos a gente tem linfócitos, né, que se encontram ativados, que se encontram, né, modificados, tem sua cromatina também modificada em decorrência das alterações. Então, aqui a gente consegue, do Covid-19. Então, aqui a gente consegue, só a olho nu, a gente já consegue perceber que esses dois linfócitos que são de pacientes de Covid, né, não é igual a esse linfócito. Então, a gente também consegue fazer a avaliação da cromatina desses pacientes. E aí a gente tem também a aplicação, né, como biomarcadores morfométricos. Então, agora eu não quero olhar apenas a cromatina, né, em si, mas eu posso usar, no caso, a gente aqui pode usar box counting também, para visualizar alterações na morfologia, não só das células, né, dos neutrófilos, que também sofrem alteração, mas, por exemplo, de plaquetas, tá? Então, a gente tem aqui como perspectiva para morfometria celular a usar, por exemplo, aqui eu tenho pacientes de Covid e um dia após a infecção foi feito os hemogramas desses pacientes, aqui estão os neutrófilos, e 5 dias após o estado que os neutrófilos desses pacientes se encontravam, paciente vivo ainda, né? Então, a gente tem essa relação. E aí, essa análise, né, morfométrica, quando a gente fala em plaqueta, inicialmente eu falei dos neutrófilos, mas falando em plaqueta, a gente começou na radiobiologia estudando a relação da plaqueta com a radiação. Então, que resultou numa patente do nosso grupo, né? Então, a gente tem o número do processo de patente, onde a gente tenta avaliar a agregação plaquetária, né, e as alterações a nível de plaqueta por microscopia eletrônica de varredura, né, as modificações que ocorreram decorrente da exposição à radiação, de 1 a 4 graus. E aí a gente avaliou em várias taxas, né, e aí com resultados a gente tem, né, aqui eu botei só alguns exemplos, né. Então, a plaqueta por microscopia eletrônica, né, de varredura sem ser irradiada, ela é irradiada, né? Então, você consegue perceber, então, se a gente faz, portanto, a análise fractal dessas células, a gente vai ter uma dimensão fractal diferenciada, e a gente começa a perceber que 4 graus, ela já não apresenta, né, essas expansões, né, das plaquetas. E aí, consequentemente, isso também pode ser um mecanismo que pode ser utilizado, né, para avaliar a morfometria da plaqueta em pacientes com Covid-19, porque, inclusive, esse trabalho aqui está sendo feito agora, a dimensão fractal está em execução, e aí a gente tem a possibilidade de estudar, por quê? Porque se sabe que a Covid-19 ela é capaz de causar alterações, né, na questão da coagulação. Então, ela vai alterar diversos mecanismos do processo de coagulação. E aí, consequentemente, Ramos, por exemplo, identificou várias alterações. E Manning percebeu que, inclusive, o genoma da plaqueta, né, ele sofre alteração, né, nos pacientes com Covid-19. Então, seria uma outra possibilidade, pela caminhada aleatória. Então, são mecanismos que a gente usa para a radiobiologia que entra como perspectiva para que a gente possa usar no estudo do Covid-19. Né?
Então, já não me delongando, o tempo era curto, né? Aí está meu e-mail, tem meu Twitter também, professor Tiago. Aí a gente tem trabalhado juntos nessa caminhada, né? Nós não estamos numa caminhada aleatória, nossa caminhada ela tem rumo. E qualquer coisa, qualquer esclarecimento, fiquem à vontade. Eu gostaria mais uma vez de agradecer à SPBN e à FESB, né, por essa oportunidade. Muito obrigada.